Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou a professora Virgínia Aguiar e nós vamos hoje aprender sobre a evolução dos recursos humanos. A nossa disciplina, nesse contexto da introdução, ela se subdivide em esses aspectos que estão aqui na lousa. Seria a evolução, o papel e os desafios da gestão de RH. Nós temos como bibliografia básica um livro de Chiavenato, denominado de Administração de Recursos Humanos, e como bibliografia complementar, o livro da Pearson Education do Brasil, que trata também desse tema da evolução. A nossa aula, ela traz alguns tópicos que são considerados essenciais na gestão de recursos humanos. Inicialmente, nós vamos aprender sobre a evolução histórica de RH no mundo. Depois, aprenderemos sobre a era do conhecimento e RH. Vamos ver ainda a evolução histórica no Brasil. Estudaremos sobre os papéis profissionais do gestor de recursos humanos, ainda os seus desafios e, por fim, fecharemos com as considerações finais. Quanto à evolução histórica no mundo, o que é que se observa? Que hoje, mesmo quem não entrou no mundo do trabalho, reconhece a importância de gerir pessoas. Digamos que você resolve fazer um churrasco no domingo e você convida alguns amigos e familiares. Cada pessoa, muitas vezes ali, deseja te ajudar e você precisa definir esses papéis. Então, o que é que nós observamos? Que mesmo num churrasco, em casa, a preocupação em coordenar a capacidade e o trabalho das pessoas nasce naturalmente em qualquer grupo social. Quanto à evolução de RH no contexto histórico global, o que é que nós observamos ainda? Que somente nos últimos 100 anos esta atividade ela ganhou estudos e teorias específicas. E à medida que a economia ela foi se tornando muito mais complexa, com empresas cada vez maiores, muito mais numerosas e muito mais diversificadas, foi ficando cada vez mais difícil gerir pessoas de maneira intuitiva ou amadora. E a partir daí, a cientificidade veio muito mais presente. A administração ela passa a ser estudada e a gestão de pessoas ganha contornos muito mais científicos nesse contexto. No caso de RH, o que é que nós observamos? É que essa evolução histórica ela não foi definida com datas muito mais presentes ou pontuais. Ela não foi dividida em etapas claramente definidas. As mudanças elas foram se sucedendo paulatinamente. E aí, um próprio modo de pensar desses estudiosos ou na literatura, pouco a pouco foram sendo substituídos por outros. E aí, esses modos de pensar, eles foram coexistindo em diferentes países, inclusive no Brasil, ou em diferentes setores e empresas de um mesmo país. O que é que a gente observa ainda? Que não existem datas específicas cronologicamente delimitadas, e sim conceitos e ou eventos que trouxeram mudanças significativas para essa área. Bom, como se deu essa evolução de RH? Essa forma muito mais científica de estudá-la, ela teve início com a Revolução Industrial. A própria Revolução Industrial, ela substituiu, aos poucos, o sistema artesanal de produção pelo próprio sistema fabril. E dentro do contexto do paradigma taylorista-fordista, se percebeu que houve uma mudança radical no trabalho. Qual foi a proposta, nesse caso, quando se organizou esse trabalho racionalmente? Dividindo-se o trabalho e buscando a superespecialização do operário. Foi que essa execução, foi proposto aos gerentes que a execução era sem questionamento,
Ou seja, se dizia o seguinte ao aquele operário: você é pago para trabalhar e não para pensar. E o que é que se observou? As tarefas foram sendo divididas e esse operário ele passa a ser muito mais especializado nas suas tarefas. Até que, passando esse contexto da administração científica, o início da administração científica, ou seja, a aplicação da ciência na administração, depois do surgimento da teoria clássica, surge um olhar muito mais diferenciado, um olhar muito mais humanizado. E tudo surgiu na experiência ou nos experimentos de Hawthorne. Ao que tudo indica, nessa experiência se analisou qual seria a implicação que a iluminação teria na produtividade. Surgiu o primeiro departamento pessoal no mundo, que foi criado em torno de 1890 pela empresa norte-americana NCR, que era fabricante de caixas registradoras. O que é que se percebeu? Se observou pessoas, se observou comportamentos, e aí, até a segunda década do século XX, várias empresas de grande porte já haviam seguido seu exemplo, o exemplo dessa empresa, né, com olhar diferenciado para pessoas, e implantado seus departamentos de pessoal. O que é que se percebeu? Que com o passar do tempo, da esteira desses experimentos de Hawthorne, dessa planta em Chicago, foi surgindo uma série de estudos e teorias sobre motivação, satisfação e liderança. De um lado, acreditava-se que colaboradores satisfeitos trabalhariam melhor, e do outro, atribuía-se aos líderes de equipes nessas empresas a responsabilidade por promover uma boa atmosfera de trabalho, ou seja, um bom clima organizacional. Até que, de repente, surge um novo modelo, o toyotismo, que enfatiza o trabalho em equipe. Então, a gestão de RH, além do olhar muito mais humanizado, ela passa a buscar vantagem competitiva com foco no trabalho em equipe. Então, pensando nas pessoas que estariam trabalhando juntas. E o modelo japonês, chamado também de sistema Toyota de produção, ele trouxe aspectos que eram considerados e denominados de 3 valores, que enfatizava muito mais essa humanização, especialmente no contexto da engenharia, que eram compromissos dos colaboradores com os resultados da empresa, o trabalho em equipe e a preocupação máxima com a qualidade. Nesse contexto, surgiram ainda incentivos que favoreciam a comunicação dentro da empresa e o aumento do senso de pertencimento do colaborador à organização. A evolução foi se dando ao longo dos anos até surgir um novo modelo, um novo olhar, com uma ênfase e também denominado de gestão do conhecimento. Conceitos como trabalho em equipe e controle de qualidade entram na pauta da maioria dessas empresas. O que é que se observa, então? Que lentamente a evolução da gestão de RH ela vai se dando e o paradigma taylorista-fordista vai dando lugar aos chamados modelos flexíveis de gestão. O que é que se percebe nesse contexto? Que há uma eliminação de cargos burocráticos na hierarquia das empresas e isso era considerada uma mudança positiva. Surgiram também a introdução das novas tecnologias da informação e comunicação nessas organizações. E começava, então, assim, uma era que afetaria todos os setores dessas empresas, inclusive o dos recursos humanos. É a era denominada de era do conhecimento. E o que aconteceu no Brasil? Como se deu essa evolução?
No Brasil, a evolução ela segue também a tendência global, mas ela se dá também em 4 períodos. O primeiro foi do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Aqui, por conta da questão escravocrata, surge uma total desconsideração aos recursos humanos. No período entre as 2 grandes guerras mundiais, o que é que se percebeu? Que as relações, elas saem do contexto paternalista devido a esse passado, ok? E surgem os departamentos de pessoal que no contexto brasileiro tem um papel muito mais burocrático e limitado. Ou seja, se recrutava, se selecionava, se contratava e se demitia pessoas. O terceiro aspecto, a terceira etapa, foi da Segunda Guerra Mundial até os anos 80. A função básica da gestão de RH era apenas, isso se deu mais ou menos, iniciou na década de 30, era apenas de cumprir a legislação trabalhista. O que é que se observou? O contratar, o selecionar, o recrutar e o demitir ainda estavam muito presentes. Chegamos ao ano de 1990. Esse contexto, aos poucos, foi mudando paulatinamente. E aí a ênfase foi mudada e surgiu o quê? Um papel muito mais estratégico dos recursos humanos na sua gestão. E aí se percebeu que havia um viés bastante interessante que enfatizava práticas como o próprio treinamento e desenvolvimento de pessoas. Se sai do contexto muito mais burocrático e passa a se tornar a gestão de RH com uma ênfase muito mais estratégica. Esse é o principal apelo da gestão de RH dos anos 90 até o contexto atual. Mas quais seriam esses papéis no contexto atual desse profissional de RH, já que houve essa evolução da burocracia, do contexto muito mais burocrático, para o contexto estratégico? Se observa que, segundo o Urich, que é um grande estudioso da área de RH, o papel do profissional de RH hoje é muito mais de parceiro estratégico, ou seja, ele alinha a estratégia de RH à estratégia da empresa. Ele também é agente de mudanças, ele garante que a empresa tenha a capacidade de se transformar constantemente. E a contribuição é criar uma organização renovada, especialista administrativo, ele redesenha os processos de negócios, há um redesenho desses processos, cortando custos e aumentando a eficiência, e ainda ele faz o papel de defensor dos colaboradores. Ou seja, ele entende e tenta satisfazer as necessidades desse colaborador e a sua contribuição maior é aumentar o comprometimento e a capacitação dessas equipes. E os desafios no contexto atual? A gente observa que o conhecimento passa a ser um dos mais importantes fatores de produção da economia, a capacidade de aprendizado contínuo ela é ampliada, e a necessidade de educação formal também, e esse trabalhador ele passa a ser totalmente especializado, ou seja, quanto maior o conhecimento, maior a sua valorização. O que é que nós observamos ainda com relação a esses desafios? É que existe atualmente uma forte tendência de algumas práticas de RH serem desempenhadas por todos os líderes da organização, criando um sistema de corresponsabilidade e muito mais estratégico. E é esse o cenário que o engenheiro de produção vai se deparar. O grande desafio na liderança dessas equipes é não só liderar pessoas, mas também ser um parceiro da gestão de RH. Enfim,
O que é que nós percebemos? No contexto atual, o profissional de RH do século XXI deve aprender a lidar com ambiguidade e riscos, encontrar soluções criativas e inovadoras para vencer a concorrência e considerar ainda o capital humano dessas organizações tão importante quanto o capital financeiro. Enfim, essa é a nossa evolução. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Nós vamos aprofundá-lo lendo esses recursos que estão no nosso ambiente virtual e até a nossa próxima aula.